2024. Bom, falando mais sobre o coronavírus, uma das grandes discussões sobre os diagnósticos e os exames que são feitos para constatar o coronavírus. E gentilmente nos atende agora o infectologista, diretor clínico do Grupo Fleury, Dr. Celso Granato, que nos atende. Doutor, bom dia, obrigado por estar aqui na Jovem Pan para orientar os nossos ouvintes e espectadores. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Doutor, como é que funciona na prática a questão do exame para o coronavírus? Como é que o Grupo Fleury, no caso, está lidando com isso? Muita gente procurando para fazer esse exame. Qual é o procedimento para que as pessoas possam ser esclarecidas? Olha, desde o começo desse surto, dessa pandemia, nós tivemos a decisão de fazer só os exames em pacientes hospitalares. Nós estávamos preocupados com a expansão desse vírus pelo mundo e no Brasil também, então nós atendemos uma série de hospitais e nós combinamos então de só aceitar material que viesse a partir do hospital. Isso limita um pouco a oferta do teste, né? Uma vez até que são todos produtos importados, né? E não são infinitos, quer dizer, a gente tem um certo limite no que pode fazer desse tipo de teste. Então, e também seria uma maneira de a gente selecionar os pacientes que mais necessitavam desse teste. O paciente que procura o hospital, ele está mais grave e, portanto, ele tem mais necessidade, terá mais benefícios ao fazer o teste. Bom, doutor, girando aqui os nossos comentaristas, o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, também participa dessa conversa. Constantino. Bom dia, doutor. Eu queria ter uma ideia se o senhor tem alguma estimativa se esses números que estamos vendo está subavaliado ou não, justamente por essa razão, né? As pessoas que estão indo fazer os testes provavelmente são aquelas que estão com sintomas, mas nós estamos vendo pelo menos pessoas famosas, na comitiva do presidente, por exemplo, tem vários que testaram positivo porque fizeram teste, porque tiveram contato com gente que estava doente, mas estão assintomáticos. Nós estamos subestimando o número de gente infectada no país? Bom dia, Constantino. Certamente estamos, por duas razões. Uma, por esse motivo que você falou, né? Você está fazendo o exame só nas pessoas que estão sintomáticas, né? Então é lógico que a gente vai pegar só aquelas pessoas que são a ponta do iceberg, né? Grande parte das pessoas que vão estar abaixo da linha d'água do iceberg, elas não vão ser identificadas, no entanto, elas estão infectadas e elas transmitem, né? Essa é uma das razões, inclusive, para a expansão dessa pandemia. A gente não consegue identificar todo mundo que está infectado e essas pessoas transmitem. Outra razão para essa aparente subnotificação é que existe um certo retardo até que essa informação chegue ao Ministério da Saúde. Então, por exemplo, nós aqui no laboratório, cada vez que nós temos um caso positivo, nós notificamos a comissão de infecção hospitalar do hospital. Essa comissão passa essa informação para a vigilância sanitária, que por sua vez passa para a Secretaria da Saúde e depois para o Ministério da Saúde. Então existe um certo retardo até que essa informação chegue ao Ministério e, portanto, dessa aparente sensação de subnotificação, né? Somadas essas duas variáveis, realmente o número que a gente vê é realmente alguma coisa que aconteceu há 3 dias atrás, talvez, né? Doutor Celso, agora rapidamente, nosso tempo está se esgotando, mas o Zé Maria faz uma rápida pergunta e o Paulo Matias faz outra para fechar. Zé Maria. Doutor, a minha curiosidade é a seguinte: eu senti que há uma divergência entre o Brasil e indicações da Organização Mundial de Saúde sobre exatamente os testes. A organização manda fazer testes, se possível, em 100% da população. E o ministro Mandetta diz que não é possível, usa até aquela história do gato, que no primeiro gato se faz DNA, depois se tiver rabo, bigode, pelo de gato, é gato. Quer dizer, é possível clinicamente substituir, uma análise clínica, substituir o teste? Nesse momento, não. Realmente, essa seria a atitude ideal, inclusive se acredita que a diferença entre a evolução da pandemia na Coreia do Sul, que fez muitos testes, e a Itália, que fez poucos testes, teria sido isso. Você identificando mais pessoas, você consegue isolar essas pessoas e limitar a expansão dessa doença. O problema é que não existem testes disponíveis para todo mundo. A gente tem que lembrar que isso é uma pandemia, o mundo inteiro está consumindo esses testes que são de produção limitada. Então, ninguém tem uma quantidade que seria a ideal.
E o ministro da Saúde, na minha forma de ver, tem razão, porque no caso da epidemia de H1N1 em 2009, chegou um momento em que 90% dos testes feitos eram positivos para o H1N1. Então, nessa hora, não há necessidade de fazer mais testes. Se o médico achar que está na hora de pedir o teste, ele tem 90% de chance de ser positivo para esse coronavírus novo. Nessa hora, não há necessidade de fazer mais testes. Então, nós vamos fazer tantos testes quando for possível, que a gente acredita que isso é possível, dentro de certos limites, mas não vai ser possível fazer teste para todo mundo infinitamente e provavelmente nem necessário fazer isso. Bom, doutor, eu queria fazer uma pergunta, Paulo, ao senhor. Nós tivemos ontem 2 ministros do governo federal descobertos com o Covid-19. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o general Augusto Heleno é um ministro que despacha diariamente com o presidente da República e teve os seus sintomas e a sua confirmação descoberta ontem. Existe uma grande probabilidade, há a possibilidade de se ter algo matemático nesse sentido, que a gente possa descobrir se há a possibilidade do presidente da República também ter pego por conta dessa descoberta relativamente tardia do ministro general Augusto Heleno? Olha, na prática isso não é tão simples. Qual que seria a conduta? Em primeiro lugar, o presidente ficar isolado de qualquer pessoa que tivesse contato com uma pessoa positiva. Esse período vai começar um período de incubação de 12 dias. Então, se o presidente ficar afastado de qualquer possibilidade de contaminação e tiver um exame negativo com 12 dias, significa que ele não se contaminou. Não adianta fazer exame antes disso, porque dentro do período de incubação você pode ficar positivo a qualquer dia. Então, o ideal é fazer como foi feito com os brasileiros que foram repatriados. Faça o exame no 12º dia, se a pessoa é negativa, então ela não se contaminou. Então, é possível fazer isso, mas eu não sei se isso na agenda do presidente é factível. Perfeito. Conversamos aqui no Jornal da Manhã com o Dr. Celso Granato, infectologista, diretor clínico do Grupo Fleury. Mais uma vez, doutor, obrigado pela atenção, pela gentileza. Vamos voltar a nos falar mais vezes. Bom trabalho. Muito obrigado a vocês também.